Bom dia, gente, tudo certo? Giovanni Pasquale aqui da Festo, falando com vocês mais um vídeo e vamos falar do tema do momento, né? Quando começa a aparecer assuntos assim que parece meio que cai no gosto do pessoal e até satura um pouco, né, de vídeo sobre esse conteúdo, mas eu me sinto da obrigação de trazer a visão aqui que a gente tem para o tal do IPCA mais 2050, né? Bem, na verdade, gente, nós aqui através do escritório já estamos falando desse produto, né, IPCA mais 2050 do Tesouro Nacional, tem uns 4 meses já, né? Então, esse é um dos pontos de às vezes tu ter alguém do teu lado nos teus investimentos. Quando uma coisa cai na grande mídia, né, é muitas vezes porque aquele movimento, né, que tu poderia aproveitar já está se exaurindo. Tanto que a gente teve um momento ali por março onde o IPCA mais 2050 passou do IPCA mais 7, né, 7,40 ele estava mais ou menos. Isso vem reduzindo um pouquinho por semana, mais ou menos. Mas enfim, gente, esse vídeo chega a vocês em tempo por quê? Qual é que é a linha de raciocínio que foi trazida para nós aqui pela mesa da própria Genial Investimentos, né? IPCA mais 6,5 2050, né? No caso, proporcionalmente falando, né? Um título de 25 anos, né? Lá na frente, negociado a uma taxa de IPCA mais 6,5 pelo menos, é algo que aconteceu com uma certa raridade no nosso país. 2 eventos precederam esse nosso recorde de agora, né? Lá em 2008, que foi subprime, e lá em 2014, quando teve o impeachment ali, né, da presidenta da época. Não vou entrar em nomes aqui, porque não é questão do vídeo e também não quero ser bloqueado. Mas foi nessas duas janelas onde a gente viu o IPCA mais arranhando mais 6,50 para 25 anos na frente. Agora a gente conseguiu bater esse recorde, né, recentemente com as últimas taxas aí que a gente viu sendo praticadas no portal do Tesouro. Então assim, gente, é algo que nós estamos vendo pela terceira vez na história. Se tu olhar para essas duas janelas anteriores, de 2008, 2014 por ali, quem ficou com o título na média de 3 anos pelo menos, colocou um retorno bem interessante no bolso, tá? Tem um monte de canais aí já fazendo análises de percentual, do quanto que é, mas a gente está falando aí em pelo menos 18% ao ano sujo, né? Aí se tu quiser fazer o cálculo direitinho, isso pode ser feito através da assessoria, ou também, como eu falei, tem vários outros canais aí que até já fizeram essas contas e vocês podem estar visualizando. Aqui a minha ideia não é entrar muito na matemática da coisa, é falar do conceito, tá? Primeiro ponto é que a gente pode dar um check sobre um investimento onde a gente enxerga uma boa simetria, né? Um investimento bom, é a quantidade de vezes que isso já aconteceu, né? Estamos falando de algo que é a terceira vez na história que acontece, então não é todo momento, só por isso já é um primeiro check na nossa caixinha. Segundo check, né? É algo que está sendo cada vez mais comentado, né? Então, se tu demorar muito para se posicionar, pode ser que tu perca o bonde, mas já caiu na boca do povo, vamos dizer assim. Então, mais um check. Nós estamos falando do nosso título de risco soberano. É o menor risco que a gente tem no Brasil, para o investidor nacional aqui, né? Então, se tu quer deixar o teu dinheiro, digamos assim, sentado, descansando em algum lugar, esse é o menor risco, o governo garante a recompra do título, né? Levando em consideração, né, que pode ou não ser um bom motivo para essa recompra acontecer, né? Tu pode vender de volta para o governo quando tu quiser, ele garante a recompra. Agora é o momento de mercado, a marcação a mercado que vai ditar se tu vai ganhar a taxa que tu contratou, menos do que a taxa que tu contratou ou mais do que a taxa que tu contratou. Vamos lá, né, gente? O que é a marcação a mercado? É a flutuação do preço do papel conforme condições de mercado. Preço de mercado do teu carro, por exemplo. Tá querendo vender teu carro lá, quanto é que é a FIP? Ah, é 100 mil a FIP. Tá, mas tu vai tentar vender numa garagem, estão pagando quanto? Estão pagando 95? 94? Ou daqui a pouco aconteceu um revés, como a gente viu na época da pandemia, um carro de FIP 100 mil sendo vendido a 110, onde os usados, né, estavam vendendo mais do que os novos. Então é momento de mercado. Espero ter sido feliz aí na minha analogia. Mas é basicamente isso, porque vocês têm que lembrar que um título marcado a mercado,
né? O compromisso do governo é te pagar exatamente o IPCA mais 6,5% no vencimento. O vencimento é em 2050. É daqui 25 anos o vencimento. Então, nesse momento aí, o governo tem o compromisso contigo de te pagar os teus 6,5% ao ano, juro composto, mais a inflação, né, ao longo aí desses períodos. Então, primeiro ano foi quanto de inflação? Toma mais 6,5%. Segundo ano foi quanto de inflação? Toma mais 6,5%. Isso consecutivamente, juro composto, né, juro sobre juro, até lá em 2025, até lá em 2050, né, 25 anos, pum, tá aqui o teu dinheiro carregado da taxa, né? O que seria o pior dos casos, daqui a pouco tu ficar muito tempo esperando, mas para receber uma taxa bem atrativa, gente, vamos falar a verdade. Num patamar de Selic, né, indo para casa dos 15, a gente sabe que essa é uma taxa acima da nossa média aqui no Brasil. Talvez um juro médio que a gente trabalha aqui seja 12, né, 10, de 10 a 12, algo por aí. Menos do que isso já começa a entrar muito na utopia aqui para o Brasil, mas também não muito mais do que isso. Então, tu ficar posicionado num título que te repõe uma inflação média de 5% ao ano, vamos lá, mais 6,5%, a gente está falando de, né, tirar 11,5%. Tem que descontar o imposto disso, obviamente, mas para tu estar posicionado, isso é o pior caso, tá, gente? Isso é a taxa que tu contratou. Então a gente está falando de uma taxa pré, o mais 6,5% é muito alto para título do governo, que é o menor risco que tem. O risco-retorno fica atrativo. Então se tu quer alguma coisa daqui a pouco pensando em algo, vamos lá, vou comparar isso, estou disposto a ficar até 2050 se for o caso. Vou comparar isso com uma aposentadoria, então com PGBL, né? Um VGBL talvez, que PGBL te dá benefício fiscal, né? Já o VGBL não. Então, de repente, em vez de tu abrir um VGBL para ganhar, vai lá um pouquinho mais do que o CDI, se teu fundo for bom, esse título do Tesouro estaria uma opção para tu colocar na mesa, né? Agora, pensando, né, num pior caso, que tu tenha que mexer nisso e Selic não para em 15, continue subindo, a inflação se descompasse, tu tiver que mexer nesse dinheiro e os resultados não estiverem a favor. Porque se a taxa Selic continuar subindo, esse teu mais 6,5% aqui meio que se descaracteriza. Porque se tu olhar lá no site do portal do governo e tiver um IPCA mais 8 sendo negociado lá, tá? O teu mais 6,5% ele fica meio sem sal, né? Por que eu vou comprar de ti um mais 6,5% se eu vou lá no portal do Tesouro e compro mais 8? Não faz sentido. Então, tu sofre penalização. Mesma coisa se a inflação cai muito, né? Tu tem 6,5% garantido, mas se a inflação cai muito, tu tem um 6,5% mais 3, mais 4. Mas a gente sabe que a nossa inflação vai ficar mais ou menos por aí. Pensar em 2% de inflação no Brasil é bem difícil, né? Então já nos ajuda no revés. Já no sentido positivo, as coisas vão se estabilizando, o Selic chega nos 15, começa a estabilizar, começa finalmente a cair, inflação ficar sob controle e tu ter uma Selic baixando, indo lá rumo talvez a uns 12, 11,75, indo para essa direção, né? Aí tu vai ter justamente o efeito contrário, tu vai ter uma marcação positiva ao mercado, porque a pessoa vai lá abrir o portal do governo, né? Do Tesouro, e tá lá IPCA mais 4,5%, poxa, tu tem um IPCA mais 6,5% na carteira, né? Esse teu título passa a valer ouro, porque é bem mais do que está sendo negociado agora no governo. Então é aí que tu ganha um bônus aí de marcação ao mercado. E a tendência, pelo que os economistas falam, é isso vai acontecer em 3 anos, no máximo 5 anos, né? Isso é o que a gente chama de uma boa assimetria de risco, gente. Tu poder ficar aguardando com um papel na mão que tem chance de se sobrevalorizar e no pior dos casos tu receber uma boa taxa, né? A gente costuma falar que uma simetria positiva é se tudo der errado, tu perder pouco, se tudo der certo tu ganhar muito. Nesse caso, se tudo der errado, tu ganha menos. Então é uma simetria muito interessante. Um ponto importante para tu, né? Justamente daqui a pouco substituir aí uma outra aplicação de longo prazo que tu pensas, como por exemplo, às vezes até um VGBL, né? No PGBL tu tem benefício fiscal, mas no VGBL não. Então, tu vai estar muitas vezes ali arranhando o CDI, né? Dependendo do fundo que tu escolhe, uma aplicação de mais longo prazo, pode substituir aí, visando ficar com o papel de 3 a 5 anos, pode substituir já por exemplo, uma previdência.
Tu pode resgatar uma parte, colocar no bolso com uma marcação a mercado positiva e o resto deixar rendendo. Porque, de novo, gente, uma aplicação do governo rendendo IPCA mais 6,5 é uma taxa excelente. A gente nunca sabe se daqui a outros 10, 15 anos não vai ter alguma inversão dessa maneira novamente. Poxa, a janela que eu comentei com vocês, né, 2014, 10 anos atrás praticamente. Então é um título que tu consegue ir carregando ele e tendo essas vantagens, tá? Coloquem isso na ponta do lápis e comparem, gente. Quando tu vai falar sobre os teus investimentos, trata isso como se tu estivesse trocando de televisão. Porque eu sei que quando tu vai trocar de televisão, tu compara umas 10 marcas diferentes e vê 30 vídeos, né? Então faça a mesma coisa. Aqui tem um pouco de conteúdo para vocês. Busquem outros canais também. Se o que eu comentei aqui está convergindo, busquem outros veículos também, em notícias, em sites especializados. Não aceitem a opinião de uma pessoa só, faça o comparativo de vocês e aí vejam se faz sentido a tomada de decisão ou não. Quiserem conversar um pouquinho mais sobre a nossa assessoria aqui, também os comentários estão abertos para isso. Dúvidas que possam ter ficado, né? Deixem também aí embaixo nos comentários, se inscreve nesse canal se não está inscrito. Deixa o teu gostei, isso tudo ajuda a gente demais a crescer aqui com o canal e é de graça. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo e até a próxima.